Olá, tudo bem? Voltando ao nosso curso aqui, dando continuidade ao curso de NR10 EAD, Fatores Determinantes da Gravidade do Choque, ou seja, fatores que podem modificar a gravidade com que o choque agiu no nosso corpo, o trajeto da corrente elétrica, as características da corrente elétrica e a resistência do corpo humano. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. O trajeto que a corrente elétrica faz pelo corpo define as consequências do acidente por choque elétrico. Isto é, um dado importante se considerarmos que é mais fácil prestar socorro para uma pessoa que apresenta asfixia do que para uma pessoa com fibrilação, já neste caso é exigido um processo de reanimação por massagem cardíaca, que nem toda pessoa está preparada para socorrer. Então, dependendo por onde o choque elétrico passa, vai ter uma consequência maior ou menor para o nosso organismo. Se ele passar num caminho que percorra o coração, então ele vai ter um efeito muito mais forte, porque acontece algumas vezes de estarmos com o braço apoiado no painel elétrico, né, um braço apoiado no painel elétrico, e o outro trabalhando. E se encostarmos em alguma parte viva do painel, essa corrente fatalmente passará da nossa mão direita para a nossa mão esquerda, percorrendo um circuito que faz parte o coração. Então, aí a possibilidade de criar uma fibrilação, que é o descompassamento, uma arritmia, uma espécie de uma arritmia causada no coração, ele bate descompassado. Então, é necessário uma massagem cardíaca ou um desfibrilador, mas atrás de tudo isso, uma pessoa que saiba fazer isso. Então, se é você e um colega que talvez não esteja preparado, fatalmente vai demorar um tempo maior para que uma pessoa possa chegar e socorrer. Então, aí também tem um outro fator que a gente pode falar aí, que é quando o percurso da corrente elétrica, alguns são trabalham mais com a mão esquerda, então pode também a corrente passar da mão esquerda em direção à perna, ou em direção ao restante do corpo, passando fatalmente pelo lado do coração. Outro fator importante aí é as características da corrente elétrica. A fibrilação do coração ali ventricular só ocorrerá se a corrente contínua for aplicada durante um instante curto, específico e vulnerável do ciclo cardíaco. Então ela tem que pegar bem aquele ponto lá, no caso da corrente contínua. Mas na corrente alternada, né, entre 20 e 100 Hz, que são as frequências que oferecem mais risco, especificamente a de 60 Hz, que é a nossa rede, normalmente usadas aí no nosso sistema, né, são as mais perigosas, uma vez que situam-se próximo à frequência na qual a possibilidade de ocorrência de fibrilação é maior. Para correntes alternadas de frequência mais elevada, aí 2000 Hz, a possibilidade de choque é pequena, porque não é usual, não é uma frequência usual, é só alguém que trabalha talvez com sistemas de televisão ou alguma coisa assim, mas não é uma frequência. As possibilidades de ocorrência de choque elétrico são pequenas aí, nesse caso. Contudo, ocorrerão queimaduras devido à corrente tender a circular pela parte externa ao invés da parte interna nessas altas frequências. Vou passar aqui. A resistência elétrica do nosso corpo. Então, vou pegar aqui o apontador. Nós temos assim como que se fosse, né, ocorre diferenças nos valores de intensidade de corrente para uma sensação de choque elétrico se a vítima for do sexo masculino ou do sexo feminino.
Mas isso é uma besteira, assim, não uma besteira, mas eu diria irrelevante. Choque é choque, não importa se você é menina, se você é menino, não importa a tua característica, o que importa é que os efeitos dos choques elétricos em função do tempo de contato, intensidade da corrente, são os que mais determinam. Então, na verdade, assim, o que importa mesmo é se proteger. Se você se proteger, não tem corrente elétrica passando pelo teu corpo, não tem choque. Aqui nesse bonequinho aqui eu queria mostrar para vocês que a gente é como se fosse um circuitinho de resistores. O teu braço tem uma resistência elétrica, aqui o tórax tem uma resistência elétrica, a parte aqui de cima do pescoço tem uma resistência elétrica, a parte visceral aqui tem uma resistência menor, porque os órgãos estão com ácidos e sais, o braço tem outra resistência elétrica, as pernas, por causa do comprimento, tem uma resistência elétrica maior, mas em todo caso, as partes mais perigosas de passagem de corrente elétrica são as que passam pelo caminho do teu coração. Então devemos aí observar esse fator aí que é determinante. Eu fiz um cálculozinho aqui para a gente ter uma noção aí do efeito da corrente elétrica no nosso corpo. Então, exemplificando, num toque acidental de um dedo por um ponto energizado de um circuito elétrico, quando a pele estiver seca, a resistência é de 400 mil ohm, 400 kilo. E quando a pele estiver úmida, a resistência é de apenas 15 kΩ, 15 mil ohm. Veja, de 400 kΩ vai para 15 kΩ. Usando a lei de Ohm e considerando que o contato foi feito num ponto de circuito que tem uma tensão de 127 volts, 127 volts é uma tensão pequena. Porém, essa ali, olhando pela lei de Ohm ali, I é igual a corrente, né? I é a corrente, que é tensão sobre resistência. Então, a lei de Ohm diz que quanto maior a tensão, maior a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, a pele seca, a tensão vai ser sempre a mesma. 127, que é a tensão de uma fiação, pelo menos aqui no Paraná, um fio, uma fase, ela tem 127 volts em relação ao terra. Nos dois cálculos, aqui um cálculo está sendo feito com pele seca, 400 mil ohm, a corrente deu em torno de 0,3 miliampere. E com a pele molhada, com a resistência menor, essa corrente aumentou para 8 miliampere. Só para exemplificar, né, as características de quando uma pele está seca ou de quando ela está molhada. A resistência do corpo humano oferece a passagem, essa resistência que a pele oferece, né, ela é maior, então, para as peles secas a que para a pele molhada. Quando essa corrente encontra uma pele molhada, ela pode, digamos assim, ir com mais facilidade e causar um dano de queimadura ou alguma coisa parecida assim. Pode também passar pela camada interna da nossa pele e queimar o nosso tecido adiposo, o nosso tecido de gordura. Vamos falar um pouco aí a respeito de espraiamento da corrente no choque elétrico. Então a gente está olhando que
não necessariamente, nesse bonequinho a gente vê que não necessariamente a corrente passando pelo braço esquerdo vai gerar um dano maior do que pelo direito. Na verdade, esse caminho é mais fácil quando você está com o braço esquerdo conectado a um ponto energizado, é mais fácil de passar pelo coração. Mas não quer dizer que se você levar um choque com a mão direita, a corrente não vai se dividir em vários circuitos, porque a gente viu lá naquele corpo humano com resistores, no slide passado, que ela tem vários caminhos e várias possibilidades de passagem pelo nosso corpo. E essa possibilidade, esses caminhos, a gente dá o nome de espraiamento, né? Ali dá para ver, eu titulei como a corrente elétrica se comporta enquanto percorre o corpo humano. É o espraiamento. Dá vontade de falar o espalhamento. Então, é uma das características aí, é o espalhamento, o espraiamento. Vamos para frente. Então, a gente tem algumas diferenças aí no espraiamento, tem algumas formas, que é o macrochoque e o microchoque. O macrochoque é o choque mais comum sentido pelas pessoas quando elas tocam um local energizado, um equipamento elétrico com defeito em isolação. Então, isso aí é o macrochoque, aquele choque grande. E o microchoque? Eu já coloquei até em letra menorzinha ali. O microchoque é o choque elétrico que ocorre no interior do nosso corpo humano. É tipo de choque que ocorre por um defeito de um equipamento médico hospitalar. Hoje é muito utilizado aí o bisturi elétrico. Então ele é um bisturi que ele faz o estancamento do sangramento. Então ele vai cortando e já vai cauterizando pelo efeito Joule aí, que é o efeito da passagem da corrente elétrica, e ele causa um calor, e esse calor já vai estancando os vasos sanguíneos. Então, agora eu não vou fazer mais cirurgia, se for bisturi elétrico eu não vou mais fazer, senão eu vou levar um choque, um microchoque. Não, existe uma possibilidade remota. Os equipamentos médicos hospitalares são muito bem protegidos, mas ele está dizendo aí que pode acontecer, porque a gente está trabalhando com corrente elétrica, e pode acontecer em qualquer outro tipo de equipamento aí, pode acontecer equipamentos hospitalares normalmente. Os efeitos do choque no nosso corpo, na gente, né? Os efeitos que o choque elétrico pode causar no indivíduo. Parada respiratória. Então o que acontece aí? O nosso pulmão, ele está trabalhando involuntariamente. A gente não precisa pensar e falar, pulmão, respire, pulmão, solte o ar. Você não precisa. Isso é um movimento involuntário do pulmão, dos nervos, né, do nosso sistema respiratório. Mas um choque elétrico pode fazer com que ele pare. Então ele pode comandar uma parada de respiração. Fibrilação, a gente já falou um pouquinho, né? É alteração no ritmo cardíaco pela passagem da corrente elétrica pelo coração. Então essa alteração é a alteração do batimento do coração. Eu vi um vídeo de fibrilação e confesso para vocês podem de repente procurar aí na internet, tem vídeos de fibrilação em que você vê o coração batendo num ritmo e de repente ele perde esse ritmo, ele fica todo perdido. E daí não vai mais fazer o bombeamento do sangue. E sem o bombeamento do sangue não tem oxigenação. E sem a oxigenação do nosso organismo pode acontecer complicação. A necrose, ou queimadura pela passagem da corrente elétrica, é quando passa muita corrente e
vai queimando, vai necrosando, vai matando o órgão, né? Pode ser órgãos internos ou pele. Eu tenho um vídeo de uma pessoa, de um eletricista aí, se eu não me engano é Peralta. Você pode escrever lá, vídeo do Peralta. Não lembro se é Fabrício Peralta, alguma coisa assim. Ele é muito esclarecedor no sentido do que aconteceu com ele, necrosou órgão. Então é bem interessante de olhar aí esse vídeo do Peralta. Ele dá muita palestra, então é bem interessante, tem vários vídeos sobre ele. Alterações no sangue, provocadas pela passagem da corrente elétrica, vai ter distúrbios no sangue. E eu coloquei aqui dormência dos membros, porque esses choques pequenos você fica com o membro dolorido, dormente, e algumas vezes perde até o movimento, né? Eu conheci duas pessoas aí que perderam aí o movimento dos músculos aqui da mão. Eles tinham a mão endurecida devido ao efeito da corrente elétrica pela musculatura deles. Aqui nesse slide eu queria mostrar para vocês que é exatamente a energia, né, a queimadura, essa energia que a corrente elétrica ela gasta para fazer um trabalho, ela também gasta queimando o nosso corpo. É a mesma fórmula ali, ó. Energia térmica, ela causa um efeito Joule, né? Em watts por hora ali, ou joules por segundo, é tensão vezes corrente do choque e o tempo do choque. Então os fatores aí que determinam quanta energia térmica é necessária para talvez queimar ou destruir algum órgão nosso, ela está aqui nessa formulazinha. Tensões altas, mais perigo. Correntes mais altas, mais perigo. E o tempo de exposição ao choque, por isso que a gente tem falado muito na utilização do disjuntor, do dispositivo diferencial residual, que é o DR, porque o DR ele trabalha nessa corrente do choque, que o DR menorzinho lá é de 30 mA para uso doméstico, o de 100 mA para uso comercial e industrial, e ele desliga imediatamente a partir do momento que ele sentir que a corrente de fuga, ou a diferença de corrente, está acontecendo no nosso organismo, no nosso corpinho. Então, ele trabalha nas variáveis tempo, diminuindo o tempo de desligamento, e na variável corrente, que é com 30 mA, que é uma corrente que eu diria baixinha, que em função daquela tabela que a gente viu dos efeitos, é uma corrente até aceitável dentro de 200 milissegundos de tempo até. Então ali embaixo está escrito: o calor liberado aumenta a temperatura na parte atingida do corpo humano, podendo produzir vários efeitos e sintomas. Vamos ver aqui. Os sintomas dessa corrente, né, são aqueles que a gente já viu, acabou de ver ali no slide anterior. Proteção contra efeitos térmicos. Qual é a proteção que eu vou usar para combater, para EPI? Olha lá o macacão dele. É um macacão anti-chama, não vai propagar chama no corpo dele. Ele está com uma viseira por causa dos raios do efeito quando você pode fechar um curto. Então ele vai jogar calor no teu rosto, pode queimar. A luva, as ferramentas, a chave de fenda dele com haste protegida, os alicates ali com isolação para trabalho, né? Então ele está todo paramentado, a bota dele. E EPI, né? Não tem segredo. O segredo é utilizar o EPI. Então, temperaturas máximas aí, existe uma norma NBR 14.039 de 2003, que ela fala sobre as temperaturas máximas que as superfícies dos painéis, dos pegadores, as superfícies metálicas assim de um transformador ou de um painel podem chegar até ali, superfícies acessíveis, né, que não vão ser tocadas toda hora, elas podem chegar até 90 graus. Isso falando em queimaduras aí, pelo efeito que a corrente elétrica pode provocar de temperatura nos painéis, né, nas superfícies metálicas aí. Revisando, vamos fazer uma revisãozinha, vai ser muito legal.
revisando os conceitos que a gente viu até agora, para a gente fechar essa aula. Choque estático. Onde que tem choque estático? Onde que eu posso levar um choque estático? Dispositivos que estão desligados da energia, mas mesmo assim permanecem com tensão, que eles permanecem com cargas elétricas. Pode ser os capacitores, né, que a gente viu que capacitores podem ter nos bancos de capacitor para correção de fator de potência, nos inversores, dentro dos inversores e nas baterias, porque às vezes você pode estar trabalhando com carro elétrico ou com uma empilhadeira elétrica e ela ainda, mesmo desligada a chave geral, a bateria ainda está com carga. Então pode acontecer uma queimadura por curto-circuito ou uma outra possibilidade de choque, inclusive. Choque dinâmico, né? Então, o choque dinâmico é as instalações elétricas, onde está plugado a instalação, que provavelmente é o nosso dia a dia. Fazemos ligações, desligamos circuitos, ligamos, e temos que ter atenção aí para esse que é o nosso, digamos assim, maior causa aí, está dentro dos choques dinâmicos. Contato direto e contato indireto é aquele contato direto é o pegar no fio lá descascado e levar um choque. E o contato indireto é quando a gente pega na carcaça de algum equipamento que está com baixa isolação. Para frente. Aí. DR. Quem poderá nos salvar? É o dispositivo diferencial residual. É esse dispositivo que a gente coloca logo após a proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Também, né, melhorar a conexão do aterramento. Eu esqueci de colocar aqui, mas melhorar as condições de aterramento também é uma forma de precaução. Tensão de toque. É quando a gente toca em algum equipamento que ele está com uma corrente, mesmo que pequena, de fuga, e nas partes dele pode ter uma queda de tensão, e essa queda de tensão pode ter uma corrente elétrica que percorra o nosso corpo, e aí podemos levar um choque por toque. Tensão de passo é a tensão que fica pelo chão, pelo solo, devido também a uma corrente de fuga procurando um caminho seguro, mas ao passar ela deixa quedas de tensão. Quanto maior a distância, maior a tensão de passo. Revisando aterramento, que a gente acabou de falar aí, né? Quanto melhor o aterramento, melhor a condição de evitar choques elétricos. Efeitos do choque, os principais: parada respiratória, fibrilação e necrose, queimadura, morte do tecido, do órgão. Aí, última coisa da nossa revisão. O que quer dizer esse hominho aí? Quer dizer que EPI, exatamente. Principal coisa que a gente deve lembrar sempre é a utilização de EPI. É essa a dica que eu deixo, a dica final. Não deixe de usar o EPI. Vá buscar, tá longe, vai lá, não tem problema. Pare 5 minutos para se preparar e viva uma vida inteira e cheia de felicidade junto com os seus parentes, junto com os seus amigos. Até a próxima aula. Te vejo na próxima. Grande abraço.